Fala pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Lucas e sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal Fute Sem Fronteiras. No vídeo de hoje trazendo para vocês a análise do confronto Corinthians 0, Atlético Goianiense 1, estreia do Timão no Campeonato Brasileiro, estreia do Silvinho e tem muito para ser ajustado. Então, vamos nessa. O Silvinho chegou na equipe do Corinthians essa semana, né? Foi apresentado, teve tempo de fazer 3, 4 treinamentos, porém o que foi visto em campo foi muito pouco. Teve pontos positivos sim, porém muitos pontos negativos. O Atlético ali com o Barroca conseguiu montar uma estratégia muito bem definida, que era dar a bola para o Corinthians e morder pressão, né, buscar um erro ali da equipe do Corinthians e conseguiu fazer isso muito bem. O Corinthians praticamente não criou, teve muitos problemas aí nesse quesito e pegou o Fernando Miguel também numa noite muito inspirada, o que acabou resultando aí na derrota corintiana. Começando a falar um pouquinho sobre o Silvinho, o esquema que o Corinthians vinha utilizando antes com o Wagner Mancini vinha dando muito certo, que era o 3-5-2. Logo de cara ele já muda pro 4-3-3. Na coletiva ele falou que no Lyon ele treinou muito a linha defensiva ali com 4 defensores, que era uma especialidade dele. Enfim, ele quis botar isso em prática já na sua estreia no Corinthians e gerou alguns questionamentos. O Gil, que vinha sendo reserva até o momento, né? Mesmo com esse esquema de 3 zagueiros, quem estava jogando era Gemerson, Raul Gustavo e João Vitor. Então ele saca o João Vitor para escalar o Gil. Já gerou ali alguns questionamentos. Ele jogou com 2 volantes. Ele jogou com o Rony, com o Camacho. Se quiser falar do Ramiro também, que ele tem uma função ali de volante. Então foram 3 volantes. Porém o Ramiro jogou um pouco mais aberto pela ponta, onde ele se destacou ali em 2017 pelo Grêmio. Então ele já tentou essas mudanças aí e o Corinthians sentiu essa mudança, querendo ou não, né? O Fagner, que vinha se destacando muito pela sua ofensividade, pela sua produção no esquema com 3 zagueiros, foi praticamente nulo, teve poucas subidas ao ataque, então pouco pôde contribuir com essa equipe, né? Falando um pouquinho do jogo, o Atlético Goianiense começou bem na partida, já tentando ali dar os primeiros sustos na equipe do Corinthians, que soube suportar até que bem, mordeu um pouco pressão, né? Mas não resultou em muitas coisas. Logo aos 10 minutos, o Atlético Goianiense abre o placar numa falha defensiva da equipe do Corinthians, onde uma bola enfiada quebrou a linha defensiva da equipe do Corinthians. O João Paulo saiu livre, abriu o placar, porém corretamente o VAR anulou esse gol. Então ali já começava a demonstrar um pouco da fragilidade desse sistema defensivo que o Silvinho estava montando. Depois o Corinthians deu uma melhorada no seu jogo, tentou arriscar alguns chutes de fora da área, Fernando Miguel ali praticando boas defesas. O Corinthians teve a chance de abrir o placar ali por volta dos 27, 28 minutos mais ou menos, numa invertida de bola linda do Matheus Vital. O Ramiro pegou de primeiro, o Fernando Miguel fez uma defesaça, ele depois começou uma blitz corintiana, uma cobrança de escanteio ali também que sobrou para o Lucas Piton, ele pegou de primeira, enchendo o pé ali. O Fernando Miguel voou no cantinho para praticar uma bela defesa. Então realmente o arqueiro do Atlético estava numa noite muito inspirada. O Corinthians errava muitos passos, sua criação era muito nula. O Camacho e o Rony, que entraram na equipe titular, pouco agregaram para a equipe do Corinthians, dificultando bastante.
ali, o Ramiro também errando muitos passes, então a equipe do Corinthians pouco foi produtiva, foi uma criação ali praticamente nula. E no finalzinho ali do primeiro tempo, por volta dos 40 minutos, o Atlético Goianiense consegue abrir o placar numa falha defensiva também. Lembra que eu falei para vocês aos 10 minutos que teve o gol do Atlético anulado pelo VAR? A jogada foi praticamente idêntica. A jogada começou no campo de defesa do Atlético, troca de passe, o zagueiro enfiou um passe pelo meio, quebrando as linhas defensivas ali do Corinthians e ligou com o lateral, se não me engano, o Natanael, que fez ali o cruzamento. O Fagner errou, o Gil errou, o Raul Gustavo errou e tinha 5 atletas corintianos dentro da área. Então, uma falha coletiva para um treinador que falou que a linha de 4 ali era a especialidade dele. É um gol que não se pode tomar, né? As linhas totalmente ali desconexas. O Zé Roberto foi muito feliz e abrindo o placar fez 1-0 para a equipe do Atlético Goianiense. No segundo tempo, a equipe do Corinthians voltou melhor, mas seguia esbarrando naquele mesmo problema que era o sistema de criação. Totalmente nulo, uma partida muito fraca ali dos homens de meio campo da equipe do Corinthians, voltando a repetir. Uma coisa que melhorou a equipe do Corinthians também, que fez voltar melhor, foi o Gustavo Mosquito, que acabou entrando de titular como um falso 9. Ele é deslocado para a ponta, então ele começa a jogar mais aberto e começa a render mais, e foi da jogada dele, a partir de uma jogada individual pela ponta, e seu costura entrou na área e foi derrubado, sofreu o pênalti, que o Matheus Vital foi lá, perdeu uma defesa do Fernando Miguel, e no rebote um lance bizarro. O Vital tenta dominar a bola, o Fernando Miguel tá no chão, dá tempo do Fernando Miguel se levantar, o Vital chuta em cima dele, o Fernando Miguel faz mais uma defesaça, então um lance totalmente bizarro que acabou não saindo o gol do Corinthians, méritos pro o goleiro Fernando Miguel, mas foi uma noite ali em que nada deu certo para a equipe do Corinthians. Para finalizar o vídeo, separei uns pontos negativos e uns pontos positivos dessa estreia do Silvinho. Quero escutar a opinião aí de vocês, beleza? Os pontos negativos aqui que eu anotei foi que o Corinthians ainda está com muita falta na tomada de decisão. É um erro que eu já vinha citando para vocês nos jogos que ainda tinha o Wagner Mancini. Então isso daí é um ponto que o Silvinho precisa melhorar muito. Teve muitos erros de passe também. Um time ali com um meio de campo totalmente nulo. Já falei várias vezes isso daí no vídeo, mas é importante frisar. Rony e Camacho não renderam, foram totalmente ali nulos. As linhas totalmente desconexas, como eu falei para vocês. Já por 2 vezes o Corinthians sofreu o gol do Atlético Goianiense por falha defensiva, com passe que quebrou as linhas. Um valeu, o outro foi anulado, né? O Gil ali de titular também, apesar da falha defensiva ter sido mais do Raul Gustavo, né? O João Vitor é um jogador muito mais versátil, que tem muito mais a oferecer para a equipe, e acabou no banco. Porém, temos também alguns pontos positivos aí para destacar. O Corinthians criou mais do que a equipe que estava com o Wagner Mancini, então foi uma equipe que criou mais. Teve inúmeras chances perdidas, esbarrou no Fernando Miguel, que fez um excelente jogo, soube marcar pressão, muitas vezes ele mordendo também a equipe do Atlético Goianiense, tentando fazer mais ou menos o estilo de jogo ali, a estratégia que o Atlético veio para Itaquera, né? O Mosquito ficou muito nítido ali, creio que agora vai ficar claro na cabeça do Silvinho, que ele é um jogador que rende muito mais aberto do que jogando como um falso 9. O destaque também para a entrada do Angelo Arauz ali, o chileno que entrou por volta de 15 minutos ali da etapa final. Ele entrou bem, deu uma dinâmica diferente ali para
pro meio campo da equipe do Corinthians, tentou criar jogadas, tentar triangulação, tentou algo de diferente, então é um ponto também que tem que ser destacado. Próximo jogo da equipe do Corinthians é na quarta-feira, contra o mesmo Atlético Goianiense, também na Neoquímica Arena, porém pela Copa do Brasil. E o próximo jogo da equipe do Corinthians pelo Campeonato Brasileiro é domingo contra o América Mineiro. Então quero escutar de você, meus amigos telespectadores, o que vocês acharam do jogo, vocês concordam com a análise, discordam, o Silvinho errou ao escalar um 4-3-3 ao invés ali de um 3-5-2. Quais são os pontos que ele tem que melhorar? Deixe aí nos comentários que eu quero escutar a opinião de vocês. Então, me despeço aqui. Muito obrigado a todos que assistiram até aqui. Deixe seu like, se inscreva no canal e tamo junto.